E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar as quatro principais funções que a gente tem aqui no Power BI, que seria a Calculate, a Filter, a Count e a All. Aqui eu vou começar apresentando para vocês um pouco do nosso dataset, de como é que está estruturado os dados que a gente vai utilizar hoje. Aqui seria um dataset de vendas, uma tabela de vendas, onde a gente tem aqui uma coluna, onde a gente tem a data que foi realizada aquela venda. Aqui a gente tem o código da nota fiscal daquela venda, o código do produto, ou seja, qual produto que foi vendido, o código do vendedor, quem foi que realizou aquela venda, o nome desse vendedor, de qual equipe de vendas ele é, a quantidade de itens vendidos e o preço unitário de cada item deles. E também a gente tem aqui uma coluna de faturamento. Então, a primeira medida que a gente vai fazer aqui vai ser essa nossa quantidade de vendas. Se a gente perceber que na nossa tabela, a gente consegue ver que, clicando aqui na coluna de nota fiscal, a gente tem na nossa tabela por completo 119.301 linhas e a gente também tem 119.301 valores distintos de nota fiscal. Ou seja, a partir disso, a partir dessa informação, eu sei que cada linha da minha tabela é um pedido. Ou seja, sabendo disso, a gente vai criar aqui a nossa primeira medida, clicar aqui com o botão direito na nossa tabela, e fazer uma medida chamada quantidade de pedidos. Que o que é a nossa quantidade de pedidos? Ela é uma contagem. Essa contagem, esse count, né, essa função count, ela recebe um parâmetro aqui, um argumento, que seria o nome de uma coluna. Aqui no caso a gente vai passar a NFE, que seria o nosso código da nota fiscal, né? Se a gente fizer essa medida aqui e trouxer como um cartão, a gente vai conseguir ver que a nossa quantidade de pedidos, eu vou colocar aqui também para não abreviar o valor, trazer todo esse valor, né? E vou colocar aqui também para ficar a separação de casa decimal. Ou seja, aqui a gente tem que a nossa quantidade de pedidos foi 119.301 pedidos. Que se a gente perceber, é a mesma quantidade de linhas que a gente tem na nossa tabela, 119.301. Ou seja, a gente sabe que aqui que cada linha da nossa tabela é um pedido. Então beleza, a gente fez aqui a nossa primeira medida, a nossa primeira medida com a função count. A gente fez uma contagem de acordo com algum parâmetro específico. Então beleza. A segunda que a gente vai fazer vai ser o nosso faturamento. Se a gente perceber aqui, eu tenho uma coluna, que ela é o faturamento, ou seja, qual foi o faturamento de cada pedido desse aqui. E eu sei que se eu somar essa coluna, eu tenho o meu faturamento total, né? Então é o que eu vou fazer. Vou criar uma nova medida aqui, que vai ser a nossa medida faturamento. E o que é essa nossa medida faturamento? Ela é a soma, ou seja, eu vou trazer a função sum. E o que é que a função sum faz? Ela soma uma coluna específica, que seria o que aqui? Seria a nossa coluna faturamento. Ou seja, eu sei que se eu somar aquela nossa coluna, eu vou botar aqui faturamento medido, né? Porque eu já tenho um nome de uma coluna como faturamento. Eu sei que se eu somar essa coluna faturamento, eu tenho o meu valor de faturamento por completo, né? Então eu vou trazer aqui também um cartão para a gente visualizar. Vou trazer aqui o meu faturamento medida. Vou colocar em formato de moeda, né? Vou aqui para baixo e vou até lá em português, que é para a gente trazer o real. Aqui, português real. E também vou colocar para não abreviar. Vou vir aqui mais opções, exibibilidades nenhum. Ou seja, aqui a gente tem que o nosso faturamento foi 10.914.464. E a gente tem aqui a nossa quantidade de pedidos. Caso eu queira, por exemplo, calcular o nosso ticket médio, que o que é o ticket médio? É quanto eu faturei dividido por quantos pedidos eu tive. Que aí eu vou ter o nosso ticket médio, que seria quanto em média cada pedido meu eu vendo. É R$ 100, é R$ 150, é R$ 200. Então é a terceira medida que a gente vai fazer aqui no nosso modelo, que seria o nosso ticket médio. E o que é o nosso ticket médio? Aqui a gente vai trazer uma função chamada divide, que o que ela faz? Ela divide. Então o primeiro argumento dela, o primeiro parâmetro seria aqui o numerador, que é o número que vai ficar em cima, né? Que seria o nosso faturamento medida. E o valor que vai ficar embaixo, que seria a nossa quantidade de pedidos. E aqui, caso por algum motivo dê erro, né, essa divisão, eu vou colocar aqui que apareça zero. E vou fechar aqui nossa medida. Ou seja, eu estou dividindo o quanto eu faturei pela minha quantidade de pedidos, que aí eu vou conseguir aqui o nosso ticket médio. Vou colocar aqui também em formato de moeda e vou trazer para cá para o nosso modelo como sendo um cartão também, ticket médio. Ou seja, beleza, agora eu tenho que meu ticket médio é R$ 91,49, ou seja, é como se a cada pedido meu eu vendesse R$ 91,49. Então, beleza, eu já fiz aqui nosso faturamento, fiz a count, fiz um divide, e onde é que vai entrar a nossa calculate?
Vamos supor que eu quero calcular o nosso faturamento de acordo com algum parâmetro específico. Por exemplo, eu quero calcular meu faturamento apenas da equipe de venda distribuidoras. Aqui a gente tem a distribuidoras online e varejo. Então, o valor que eu quero aqui, eu quero o meu valor de faturamento apenas para a equipe de vendas distribuidoras. Como é que eu faço esse filtro, né? Como é que eu vou filtrar por algum parâmetro específico? É aí que entra a nossa função calculate. Então, eu vou botar aqui faturamento das distribuidoras, que seria o quê? O faturamento da nossa equipe de vendas distribuidora. O que é? Primeira coisa que eu vou chamar a função calculate, né? E ela vai receber aqui primeiro uma expressão, que seria o quê? O que é que eu vou querer analisar? O que é que eu vou querer calcular aqui? Eu vou querer calcular o nosso faturamento. Mas aqui a gente tem um filtro, né? Qual é o nosso primeiro filtro? Ou seja, eu quero filtrar lá da minha tabela de vendas que a minha equipe de vendas tem que ser igual a abre chaves, né? Abre aspas, distribuidoras. Abre aspas aqui e distribuidoras. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando o meu faturamento quando lá na minha tabela de vendas a equipe de vendas é distribuidoras. Então aqui eu vou ter o meu faturamento apenas da minha equipe de vendas de distribuidoras. Então aqui é para isso que a calculate vai servir. Ela serve para eu fazer uma expressão específica, fazer um cálculo específico de acordo com algum filtro, um filtro, dois filtros, três filtros. Isso aí vai de acordo com a sua análise. Então aqui eu vou trazer também aqui para um cartão. Vou colocar aqui embaixo. E eu vou trazer para esse cartão esse nosso faturamento de distribuidoras. Vou colocar aqui também em formato de moeda, né? Então, beleza. Aqui agora a gente tem que da nossa equipe de vendas distribuidoras, eles venderam 3.271.838. E como é que eu posso fazer para validar isso aqui? Eu vou trazer aqui uma tabela, onde nessa tabela eu vou trazer a nossa minha medida de faturamento geralzona, né? Aquela primeira que a gente fez, que é faturamento medida. E vou colocar também a nossa coluna de equipe de vendas, que a gente tem aqui quanto cada equipe de vendas vendeu. Se a gente for olhar aqui as distribuidoras, a gente consegue ver aqui o valor dela, 3.271.838, que é o mesmo valor que a gente conseguiu aqui na nossa medida. Ou seja, a gente viu que pela função calculate, a gente consegue calcular um valor específico de acordo com algum filtro que eu quero aplicar ali dentro. Então vamos supor que eu quisesse ver só do online, só do varejo, só da distribuidora. Eu conseguiria vir aqui na nossa medida e colocar aqui dentro. Por exemplo, eu não quero só distribuidora, eu quero do online. Eu quero saber quanto a minha equipe de vendas online vendeu. Agora eu tenho aqui 2.503.501, que é o mesmo valor que a gente vê aqui na tabela. Então beleza, a gente já fez a nossa count, nossa calculate. E agora vamos supor que a gente quer fazer... cara, eu quero ver quantos pedidos eu tenho onde o pedido foi acima do ticket médio. Então como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu vou criar uma nova medida, onde nessa nova medida vamos botar aqui quantidade de pedidos acima do ticket médio. Ou seja, dos pedidos que eu fiz, quantos foram acima do nosso ticket médio ali? Se eu trouxer para cá, como eu sei que eu quero fazer um filtro, né? Eu quero ver minha quantidade de pedidos de acordo com um filtro específico, que aqui no nosso caso é o ticket médio, tem que ser maior do que o ticket médio, né? Então eu vou trazer aqui o nosso calculate. E eu vou trazer qual é a expressão, o que é que eu quero analisar, né? O que eu quero calcular? Eu quero calcular minha quantidade de pedidos. Mas de acordo com um filtro específico, que é o quê? Cara, o meu faturamento lá, o meu faturamento, né? A minha coluna faturamento, ela tem que ser maior do que o nosso ticket médio. Se eu fechar isso aqui, a gente vai ver que vai dar um erro. Por quê? Porque dentro da nossa calculate, os parâmetros, os filtros que a gente consegue fazer são filtros mais simples, que é o quê? Eu quero que o valor dessa coluna seja, por exemplo, é tanto que se eu passasse aqui, deixa eu ver aqui qual é o nosso valor do ticket médio, 91,49, né? Se eu colocasse aqui 91,49, 91,49, daria certo. Ele traria pra gente esse valor aqui, ó. Vou colocar aqui como cartão também. Vou colocar aqui o nosso faturamento, quantidade de pedidos acima do ticket médio. Ou seja, eu tenho aqui 21.577 pedidos acima do ticket médio. Mas vocês concordam que esse ticket médio ele é variável? Se eu tiver mais pedidos, se eu tiver menos pedidos, esse valor aqui vai ficar se alterando. E eu não posso ir lá toda vez e ficar alterando esse valor aqui. Esse aqui tem que ser o valor dinâmico, né? Mas só que quando eu passo aqui, esse nosso ticket médio não dá certo, né? Por quê? Porque a Calculate ele não aceita filtros mais complexos assim. Apenas filtros que comparam, por exemplo, um valor de uma coluna com algo específico. Eu quero que uma coluna seja igual a outra.
Então, para eu fazer filtros mais complexos, eu tenho que... Aí que entra, né, a nossa função filter, que é o quê? Cara, eu vou calcular minha quantidade de pedidos, mas só que eu vou calcular minha quantidade de pedidos em cima de uma tabela. O que é essa tabela? Ah, é uma tabela que vai resultar dessa nossa função filter aqui. Que é o primeiro parâmetro que a função filter recebe é uma tabela. Qual é a nossa tabela? É essa nossa tabela de vendas. Mas como é que vai ficar essa nossa nova tabela de vendas? Que é essa nova tabela onde a gente vai calcular a quantidade de pedidos. Ela só vai trazer registros onde a nossa coluna faturamento é maior do que o nosso ticket médio. Se a gente colocar esse cálculo aqui, a gente vai ver que veio em branco, né? Por quê? Se a gente vem aqui na nossa tabela, quando a gente coloca a função filter, o que é que ela faz? Ela vai analisando aquele contexto linha a linha. Então, por exemplo, quando chegar aqui nessa primeira linha e ela for olhar, qual é o faturamento aqui? É R$24,90. Quando ela está fazendo essa análise, a única linha que existe é essa primeira. Então, qual é o nosso faturamento? R$24,90. Qual é a nossa média de faturamento? R$24,90. Porque nesse momento que ela está nessa primeira linha, que é a única linha que existe, quando ela está analisando, o nosso faturamento vai ser igual à nossa média. Quando ela for para a segunda linha, a mesma coisa. Quando ela estiver analisando a nossa segunda linha, faturamento R$24,90. E qual é a média? R$24,90. Porque é aquela única linha que existe, ou seja, a nossa função filter ela vai linha a linha. É tanto que se a gente vier aqui na nossa medida, em vez de colocar para ser maior que o ticket médio, colocar aqui igual ao ticket médio, a gente vai conseguir ver que o valor é igual ao valor da nossa quantidade de pedidos. Ou seja, é como se a nossa quantidade de todos os nossos pedidos fossem acima do ticket médio, o que não é verdade, né? Mas o que é que a função filter está fazendo, como eu falei? Ela está indo analisar esse contexto linha a linha. E quando só existe uma linha, o valor daquela linha é o valor da média, né? Então, o que é que a gente vai precisar alterar? A gente vai precisar criar um ticket médio geralzão, né? Que é o quê? Que é um ticket médio onde ele não sofre influência da filter. Ou seja, quando a filter for fazer naquela linha, ele vai comparar com qual valor? Não vai comparar com o valor daquela linha, vai comparar com o valor global, né? Que é o valor, esse 91,49, ou seja, o valor que realmente é o ticket médio, levando em consideração todas as vendas. Que é essa nova medida que a gente vai criar aqui. A gente vai criar uma ticket médio geral. Beleza, o que é essa nossa ticket médio geral? Ali a gente viu que quando a gente pega o nosso faturamento e divide pela nossa quantidade de pedidos, a gente tem aqui esse 91,49, que seria o nosso que seria o nosso ticket médio, levando em consideração aquele contexto ali. Mas só que agora eu vou trazer aqui a nossa função calculate, onde ela vai ser o quê? Cara, traz para mim o nosso ticket médio, né? Que a gente sabe que é esse cálculo aqui. Só que aí tu vai tirar todos os filtros que está sendo aplicado ali, que é o que a função filter faz, né? Ela aplica o filtro e fica só aquela linha. Aplica outro filtro, fica só aquela linha. Então tu vai tirar todos esses filtros para fazer esse cálculo aí. E como é que tu vai tirar esses filtros? É aí que entra a nossa função all. A função all, ela tira os filtros vindo de algum local específico. Aqui no caso a gente vai tirar todos os filtros que são aplicados na nossa tabela de vendas. Ou seja, quando a função filter for lá filtrar a primeira linha e ela for comparar com o ticket médio, ela não vai comparar com o valor daquela linha que ela está analisando isoladamente, né? Ela vai comparar com o valor global. Por quê? Porque eu estou retirando todos esses filtros que estão sendo aplicados com a nossa função all, que aí eu vou colocar aqui, all tabela vendas. Então, se a gente vier aqui na nossa medida de novo e colocar que, cara, eu quero calcular a nossa quantidade de pedidos aonde? Numa tabela de vendas, onde essa minha tabela de vendas, o meu faturamento, ele é maior do que o nosso ticket médio geral. Se eu der um enter aqui agora, a gente consegue ver que agora foi para 21.578. Ou seja, eu tenho 21.578 pedidos que foram acima do nosso ticket médio, que aqui no caso é 91,49. É tanto que vamos supor que eu vou aplicar aqui um filtro. Eu vou botar aqui um filtro e vou colocar aqui equipe de vendas. E eu vou colocar que eu quero ver todos os pedidos da nossa equipe de vendas online. Ou seja, agora o ticket médio qual é? 77,29. Quantos pedidos teve? 32.392. Mas quantos desses pedidos foram acima do ticket médio? Esse ticket médio aqui, 4.305. E qual foi o faturamento aqui total? 2.503.501. Ok? A mesma coisa que nas distribuidoras e no varejo. Tudo sendo dinâmico. Então, show, né? A gente conseguiu aqui ver para que serve a nossa função calculate, que é para a gente fazer um cálculo específico de acordo com algum filtro, um ou mais filtros. A nossa função count, para a gente fazer uma contagem da nossa tabela.
que a gente utilizou para calcular nossa quantidade de pedidos, né? A nossa função all, que ela serve para tirar um filtro que está sendo ali aplicado. No caso aqui a gente utilizou ela para tirar esse filtro que estava sendo aplicado na nossa tabela de vendas, né? Por causa daquela filter, que toda vez que ela ia linha a linha, ela comparava ela com ela mesma, que é o que a gente não quer. A gente quer comparar o valor daquela linha que ele está analisando com o valor global. Por isso que a gente tem que tirar esse filtro. E também a nossa função filter, que a gente percebe que quando a gente quer fazer um filtro mais complexo, que a gente quer botar uma medida aqui para filtrar por causa de um parâmetro específico, a gente precisa trazer a nossa função filter. A gente não consegue passar direto com a nossa função calculate. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve e é nóis.